Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Tramita no Legislativo Municipal um requerimento solicitando a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os gastos públicos com o acampamento Farroupilha de Porto Alegre. O pedido foi apresentado pelo vereador Bernardino Vendrúsculo, do PROS. O Jornal da Câmara conversou com ele para descobrir os objetivos desta CPI. Bom, então agora nós vamos conversar com o vereador Bernardino Vendrúsculo, que foi o proponente dessa CPI para investigar os gastos do dinheiro público nas festividades do acampamento Farroupilha. Bom, vereador, ele peço para a gente começar a nossa conversa, quais os motivos que levaram o senhor a perceber que era necessário fazer essa investigação de como é gasto o dinheiro no acampamento Farroupilha? Bom, primeiro a dificuldade, né, de fazer uma fiscalização, que é a obrigação do Legislativo fiscalizar o Executivo. Entre as incumbências, a básica é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, né? E não é de agora, fazem muitos anos que eu venho insistindo com essa necessidade. Como nós não estamos vendo uma possibilidade disso acontecer, os documentos que são nos encaminhados, quando são encaminhados, eles não se prestam para uma averiguação com responsabilidade. Por isso que nós propomos a CPI e os vereadores a casa acatou. Certo, só para explicar para a população, a organização das festividades do acampamento Farroupilha vai dinheiro estadual e dinheiro municipal, e quem organiza é o movimento tradicionalista gaúcho. E é esse processo do gasto que o senhor está querendo investigar. Tu fala nas questões do dinheiro do Estado. Já lá em 2009, quando eu levei a denúncia, o pedido de investigação no Ministério Público de Contas, eu já sinalizei que não poderiam fazer essa mistura de valores. E ali já começaram então a separar. Ainda que nós temos dúvidas sobre algumas questões aí, mas já estão separando. Porque os vereadores não têm competência para fiscalizar a aplicação de recursos do Estado. Os deputados devem fazer isso. Eu tenho certeza que os deputados, quando tomarem conhecimento do nosso trabalho, que vão se interessar pelo assunto. O senhor acha que tem uma falta de transparência no gasto dessas verbas? Não é que eu acho, eu tenho certeza. Não há transparência. Não há transparência. E a questão que tu trata dos recursos públicos, nós precisamos dar uma outra interpretação. Não é só a verba, o dinheiro que é repassado da Secretaria ou do Executivo para os festejos. É verba pública, a alocação e a exploração de áreas públicas para comércio. Isso também é verba pública, porque tu explorar um patrimônio público na alocação de espaço para comércio de venda de artesanato, alimentação e coisa assim, e não é pouco, não penso que é pouco, é muito dinheiro. E esta verba também é verba pública, porque tu está explorando um patrimônio que é público. Logo, tu tem obrigação de prestar conta. Nós não somos aqui, não vamos entrar num questionamento que somos contra quem ganha dinheiro, enfim, aquele negócio todo. Bom, ganhou é do jogo, né? Do jogo comercial, vamos dizer assim. Mas não libera ninguém da necessidade de prestar contas. Essa é a verdade, tem que prestar conta. A exclusividade de algumas empresas, não é nem a licitação aparece, mas quem ganha são sempre os mesmos. Então a exclusividade de algumas empresas na exploração de vários tipos de serviço é banheiro químico, instalação elétrica, enfim, outras coisas mais ali, né? A aquisição de viaturas, no caso especial uma van, por exemplo, se o dinheiro é público, o festejo é um festejo público, ainda que tenha sido delegado para alguém fazer, né, executar essa missão que nós defendemos, evidentemente, mas não dá o direito de alguém comprar um automóvel lá e não se sabe nem com quem ficou. Vereador, só para concluir, então, o senhor já conseguiu acolher o número de assinaturas necessárias para instaurar a CPI e quando que ela deve ser instaurada? Sim, a direção da casa está protocolando junto aos vereadores, às bancadas. A partir do momento que terminar esse protocolo, faltam duas bancadas só para receberem esse comunicado. E aí eles terão 5 dias para apresentar o
o titular, né, quem vai participar da CPI. Claro que alguém vai dizer assim, mas dentro da Câmara de Vereadores tem toda essa burocracia. Bom, é só um jogo político, né? Agora há pouquinho eu solicitei ao diretor legislativo que desse uma olhadinha para o prazo, porque, claro, evidentemente que se até quarta-feira não tiver isso em mãos, eu vou me manifestar em termos de, né, no sentido de protestar, porque já há tempo suficiente para terem feito isso, né? É hora de conferir a agenda das comissões permanentes da Câmara Municipal para esta semana. Estão previstos debates sobre a situação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Visconde de Pelotas e a apresentação do diagnóstico da Rede de Proteção às Mulheres de Porto Alegre. Acompanhe os detalhes. Às 9h30 da manhã, a Comissão de Transportes e Habitação aqui do Legislativo Municipal se reúne para debater sobre as áreas especiais de interesse social quilombolas de Porto Alegre. O encontro vai ocorrer no plenário Ana Terra. O vereador delegado Cleiton é um dos membros da CUTAB. Agora mesmo nós estamos tramitando aqui o quilômetro do Areal. Já tivemos um outro quilômetro também feito um trabalho de fixação dessas pessoas nas suas áreas, né? Então é importante para que nós venhamos preliminarmente já começar pelas comissões, quem sabe a audiência pública, esses temas que são de grande importância para Porto Alegre, né? Para a história de Porto Alegre. Também nesta terça-feira, porém à tarde, vai ser apresentado a partir das 2h30 na Comissão de Direitos Humanos o diagnóstico da Rede de Proteção às Mulheres de Porto Alegre. Esse diagnóstico da falta estrutural, da falta de funcionários, da falta de recursos, da falta de investimento, do desmonte da política estadual de proteção às mulheres, todos esses dados que nós coletamos em loco serão apresentados amanhã, mas não só apresentados de maneira concreta para propor recomendações e exigir que os governos invistam recursos para garantir o direito humano fundamental, que é a vida das mulheres vítimas do machismo e vítimas da violência. A situação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Visconde de Pelotas, no bairro Montserrat, vai ser o tema do encontro da Comissão de Educação e Cultura desta semana. A reunião foi proposta pelo vereador professor Garcia. É uma escola que tem 230 e poucos alunos, mas mais de 120 alunos são inclusivos. Então é uma escola que ao longo dos anos está sendo direcionada para esse tipo de aluno. Para fazer uma inclusão plena, a escola precisa ter acessibilidade para poder circular na escola. Bem como a escola precisa de monitores para auxiliar, porque a turma fica mais lenta e precisa de outro. Então, em cima disso é que nós vamos trabalhar para que possamos, então, levar e tornar essa escola mais inclusiva. Para esta terça-feira está marcada também uma reunião interna da Comissão de Finanças e Orçamento. O encontro vai acontecer às 10 horas da manhã. O falecimento do ex-deputado federal Mendes Ribeiro Filho, do PMDB, foi lembrado na sessão plenária desta segunda-feira. Ele estava com 60 anos e há 8 lutava contra um câncer no cérebro. Depois de um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do político, diversos vereadores subiram à tribuna para homenageá-lo. Os parlamentares se solidarizaram à família do político, pai do vereador Pablo Mendes Ribeiro. A bancada do PMDB lembrou de Mendes Ribeiro Filho como um dos grandes nomes da história do partido. Mendes Ribeiro era um homem do PMDB de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do PMDB nacional. Já a vereadora Jussara Coni, em nome do PCdoB, lembrou também da importância do político na redemocratização do país. Para ela, Mendes Ribeiro Filho foi um grande articulador entre partidos. Um grande articulador político, com essa concepção da necessidade de uma aliança ampla e unitária para a redemocratização do país. Os homens e mulheres, eles levam a sua luta individual, né, a sua luta como cidadãos, por um processo coletivo. Bom, alguns vão para o lixo da história, outros fazem a história e ficam. Representando o Partido Progressista, a vereadora Mônica Leal destacou a simplicidade de Mendes Ribeiro como pessoa. Conforme a parlamentar, a trajetória do político, de vereador a ministro, é um exemplo da competência com que exercia os papéis. Era um homem acessível, tão importante e ao mesmo tempo tão simples, tão disponível para as questões
políticas do Rio Grande. Só um sentimento político, uma dor de cidadã porto-alegrense, cidadã gaúcha, que perdeu um grande representante. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão de Porto Alegre ao médico e professor Pedro Gus. A homenagem aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A cerimônia foi presidida pela vereadora Jussara Coni, do PCdoB, e proposta pelo vereador Dr. Tiago Duarte, do PDT. Segundo o parlamentar, o objetivo da cerimônia foi reconhecer a trajetória do homenageado na saúde pública. Pedro Gus é natural de Porto Alegre e formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi secretário municipal da saúde da capital entre 2005 e 2007. Gus agradeceu o título concedido pelos vereadores e lembrou o trabalho feito no tempo em que esteve à frente da pasta do Executivo. Fica em cartaz até o dia 22 de maio na Câmara Municipal a mostra Retratos do Sul, elaborada pela fotógrafa gaúcha Gisele Spessato. Confira os detalhes da exposição e agende-se. As imagens artísticas da fotógrafa Gisele Spessato seguem a temática do Rio Grande do Sul, apresentando paisagens, costumes, tradições e a cultura do estado. Parte do material foi selecionado para participar de uma exposição no Museu do Louvre, na França, no ano passado. A mostra está em cartaz até o dia 22 de maio na Avenida Cultural Clébio Soria, no térreo do Palácio Aloísio Filho, sede da Câmara Municipal. O endereço é a Avenida Loureiro da Silva, número 255. A entrada é gratuita. O horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Nas sextas, o expediente fecha mais cedo, às 4h30 da tarde. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!